Está do seu lado aí, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Observe aí que o curso pastoral mudou o dia. Quantos observaram? Agora vai ser na quarta e na quinta. Aleluia. Na sexta-feira estão sugerindo aí para você fazer uma comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite tem uma palavra poderosa da parte do Senhor para falar para você. Sabe, Deus tem queimado no meu coração, e eu estava até poucos dias atrás falando para você sobre a questão do propósito, né? Eu ainda não terminei, mas nessa noite o Senhor, sim, queimou no meu coração para falar com você sobre um tema muito poderoso. E eu quero convidar você nessa noite para se atentar mesmo a essa palavra, que o Espírito Santo, ele deu uma urgência para falar sobre essa questão. Sabe, está relacionado com a nossa igreja, está relacionado com a igreja do Brasil, está relacionado com a minha vida e com a sua vida. Amém? Quantos estavam aqui na vigília terça-feira? Foi poderoso, não foi? Glória a Deus, foi maravilhoso, irmãos. Como a Júnia falou, tinha uma unção, tinha uma presença aqui, e a pastora falou que Deus estava recebendo essas orações, colocando na taça, né? Eu já estou na expectativa da taça entornar, aleluia. Nós estamos orando pelo crescimento da igreja. Irmãos, nós estamos envolvidos com essa obra, sim ou não? Aleluia, nós queremos ver a igreja crescendo, a igreja rompendo, a igreja desenvolvendo. E queremos ver essa rede também repleta de jovens aqui, aleluia. E Deus vai usar você, Deus vai usar a sua célula para ser um canal de edificação, de transformação na vida das pessoas. Amém? E nesta noite, eu quero justamente falar sobre essa questão, que é o Deus que sara. Aleluia. Fala para o vizinho que está do seu lado, o Deus que sara. Aleluia. O Senhor é o Deus que te cura, o Senhor é o Deus que te sara. Ô Antônio, se você está assistindo aí na sua casa, recebe a cura aí, no nome de Jesus Cristo, aleluia. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Aleluia. Eu vou ler com você todo o versículo, mas eu quero focar aqui nesse versículo somente na última frase dele, amém? E diz assim: e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Você pode falar comigo? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. E preste atenção agora nessa última frase. Porque eu sou o Senhor que te... Aleluia, que te sara. Vamos falar de novo bem forte. Porque eu sou o Senhor que te sara. Fala para o vizinho que está do seu lado e fala: o Senhor é o Deus que te sara, que te cura, que te restaura, que te liberta, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não sei se você fica aleluiado com essa declaração, mas eu fico. Irmão, eu olho para uma declaração como essa, eu fico pensando assim: meu Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus extraordinário, o poder dEle é infinito, e isso mexe com o meu espírito, isso mexe comigo, e cada dia que passa eu fico mais à vontade de impor as mãos para orar, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, e Ele usa a gente para fazer isso, aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Eu também creio. Sabe, na palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus não tem nada impossível. Glória a Deus.
A Bíblia também diz lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, que sobre as pisaduras deles, nós fomos sarados. A Bíblia também diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 24, a mesma declaração. Você sabia disso? O apóstolo Pedro está dizendo que sobre as feridas de Jesus, nós somos sarados, nós somos curados. Então, preste atenção, Deus tem uma intenção de curar, Deus tem uma intenção de sarar. A intenção de Deus é que os seus filhos sejam curados, restaurados, para a glória dEle. Aleluia! E eu e você, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso, porque a fé correta, ela vai produzir os frutos corretos. A fé correta vai produzir na minha e na sua vida aquilo que Deus quer realizar a respeito de algo. Então, o primeiro passo para você ser curado é você saber que Deus quer curar você. Quantos acreditam nisso? Quantos creem nisso? Aleluia! Deus quer fazer isso na sua vida. E nós vemos isso aqui no versículo que nós acabamos de ler, que a intenção de Deus é curar, que a intenção de Deus é sarar. Aleluia. Bom, dito isto, essa semana eu estava lendo uma pesquisa que saiu no censo do IBGE de 2010. Há 10 anos atrás. Sabe, essa pesquisa me chamou muita atenção, porque ele saiu nesse censo alguns dados sobre a igreja, uns dados muito importantes. Eu não sei se você já reparou, mas eu gosto muito de me atentar aos dados, aos fatos. Eu sempre falo para você que alguma pesquisa, uma reportagem ou algo que eu tenho visto, que está relacionado com a vida da igreja. E eu fiquei feliz em ver esse censo do IBGE, sabe por quê? Ele constatou em 2010 que a igreja no Brasil está crescendo. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Aleluia, o povo de Deus está avançando, a igreja está crescendo, mais pessoas estão se convertendo, estão conhecendo a Jesus. Sabe, em 2010, o número de cristãos já tinham chegado a 42 milhões só no Brasil. Aleluia, 42 milhões só no Brasil. Mas em contrapartida, dentro dessa mesma pesquisa, tinha uns fatos que me deixaram um pouquinho preocupado. Da mesma forma que a pesquisa apontou que a igreja tem crescido de forma acelerada, nós temos orado pelo crescimento, sim ou não? Aleluia, nós estamos engajados nisso, amém, irmãos? Mas apontou também que tem 40 milhões de brasileiros cristãos desviados. Isso indica que a cada quase uma pessoa que está firme congregando na igreja, tem uma pessoa do lado de fora desviado. O Léo estava me falando ontem que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Informação atualizada segundo o Léo e IBGE. Bom, se dentro desse período, irmãos, esses 80 milhões de brasileiros estivessem firmes dentro da igreja, seria algo extraordinário, sim ou não? Irmãos, quase a metade da população do Brasil estava servindo e adorando ao Senhor. Aleluia! Nem um glória a Deus! Aleluia! Deus conta com você, jovem, para chegar nesse número. Aleluia! Né, Gabriel? Conta com você também. Aleluia! Glória a Deus, né, Cláudio? Você também. Cleiton. Aleluia! Irmãos, mas também, eu li essa semana, que a maioria das igrejas no Brasil, elas têm entre 100 a 200 membros. É a média. Claro que existem outras igrejas que têm muito mais pessoas do que isso. Mas a média, a maioria, está nessa faixa de 100 a 200 membros. E uma outra pesquisa também me deixou um pouco preocupado, sabe? Porque dentro dessa pesquisa que foi feita no meio evangélico, isso são dados das igrejas evangélicas, uma igreja que tem entre 100 a 200 membros, num período de 10 anos, já se passaram
mais de 400 membros que um dia foram membros e saíram da igreja. É um dado preocupante, sim ou não? Isso indica que há uma rotatividade muito grande nas igrejas. Uma rotatividade. E eu fiquei assim, Senhor, por que essas coisas acontecem? Por que isso acontece no meio da igreja? Por que isso acontece no meio de nós? Porque a Bíblia diz, lá um versículo que o pastor Johnny sempre cita ele aqui, é muito importante esse versículo, lá em João capítulo 15, versículo 16, que diz o quê? Não foste vós que nos escolheu, mas foi nós, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas que foi Ele que nos escolheu. Nos escolheu para quê? Para que nós possamos ir e dar frutos. E frutos quê? Então os frutos precisam o quê, irmãos? Permanecer. Essa rotatividade precisa acabar no nosso meio, sim ou não? Irmãos, os frutos que nós oramos, que nós clamamos ao Senhor, eles precisam ficar. Amém? Glória a Deus. Você concorda com isso? Aleluia. Então nós precisamos nos atentar para essas coisas. E você sabe, são vários os motivos que levam as pessoas a se desviarem da presença do Senhor. São vários os motivos que levam a essa rotatividade no meio da igreja. Mas uma pesquisa apontou que entre os principais motivos está o mal da ofensa. Então, mediante a isso, eu queria falar com você sobre essa questão nessa noite. Deus quer curar você da ofensa. Irmãos, essa pesquisa aponta para mim e para você que pode ser que hoje aqui tenham pessoas aqui ofendidas, porque a estatística é muito grande, o número é muito elevado, sabe? É metade da igreja que deveria estar congregando, que deveria estar reunindo, está desviada aí fora no mundão. Isso é preocupante. E um dos principais motivos é o problema da ofensa, é o problema da ferida. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser falado no meio da igreja, para nós sermos curados, transformados e libertos. Quantos desejam? O meu objetivo aqui nessa noite, debaixo de muita oração, essa semana, eu pedi ao Senhor muita unção para falar isso, que é um assunto difícil, é que se por acaso estiver alguém aqui nessa noite ferido, magoado, chateado, entristecido, que você receba cura hoje da parte do Senhor. Mas, se porventura você está aqui nessa noite, não foi ferido, não está magoado, não está chateado, que você aprenda a passar por esse momento, no momento que isso acontecer com você, porque acredite em mim, vai chegar uma hora que vai acontecer. Vou mostrar isso para você aqui dentro da palavra de Deus hoje. Amém, meus irmãos? Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, hoje é dia de cura. Deus deseja curar os seus filhos e nós precisamos crer nisso. Aleluia! Deixa eu dizer para você algo curioso que eu descobri na palavra do Senhor essa semana. Você sabia que os discípulos de Jesus, eles foram as pessoas que mais presenciaram milagres aqui na face dessa terra, sim ou não? Porque eles andavam com Jesus. Jesus estava o tempo todo fazendo o quê? Milagres, curando. Irmãos, era extraordinário, né? Pensa, Jesus o tempo todo está ressuscitando um morto, está fazendo um paralítico andar, está fazendo um cego enxergar. Irmãos, isso é maravilhoso, você está perto disso, você está vendo isso. A gente fica tão feliz quando a gente vê uma cura acontecendo no nosso meio, não é verdade? Agora pensa nos discípulos, como que eles ficavam vendo aquilo. Mas você sabia que não foram os milagres que fizeram os discípulos duvidarem de algo que eles poderiam realizar. Mas olha comigo aqui, lá em Lucas capítulo 17, no versículo 3 ao versículo 5, o que acontece aqui? Lucas capítulo 17, no versículo 3 ao versículo 5. Aleluia. Vou ler na versão que está ali na NVI. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, o que você deve fazer?
repreenda-o. E se ele se arrepender, fala para o seu vizinho aí, perdoa. Perdoa. Tem que perdoar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O próximo. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Fala para o vizinho que está do seu lado aí de novo. Perdoa-lhe. Perdoa, irmão. Aleluia. Fala, perdoa, jovem. Glória a Deus. Mas olha para você ver o que me intrigou essa semana. Os apóstolos disseram ao Senhor. O que os apóstolos disseram? Irmãos, eles pediram a Deus, ao Senhor Jesus, para aumentar a fé deles. Agora pensa, eu quero ler com você, coloca para mim fazendo favor, lá em Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamados 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2. Enviou o quê? E deu-lhes autoridade sobre o quê? Os espíritos imundos. Agora coloca para mim no versículo 12 e no versículo 13, fazendo favor. E eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Saíram e fizeram o quê? Que se arrependessem, no versículo 13, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos doentes com óleo, e os curava. Se você analisar aqui nesse contexto, eu não tenho tempo de ler tudo com você, porque é muita informação que eu vou tentar dar para você hoje, se Deus permitir. Mas aqui, eles não estão pedindo Jesus para aumentar a fé deles. Pensa Jesus chamar os 12 apóstolos e fala para eles, vocês vão sair. Se você ler o contexto, ela vai dizer, você não vai levar dinheiro, você não vai levar roupa, você não vai levar um sapato reserva, você não vai levar um desodorante, um perfume, você não vai levar nada. Você só vai. E eu estou te dando autoridade para você ir. Estou dizendo para você que você não vai passar fome, que algumas pessoas vão cuidar de você, que você vai ser bem sucedido. Irmãos, e eles creram. Isso foi uma tarefa fácil de se crer nela? Vamos avaliar isso? Foi fácil? Mas eles creram e foram. E a Bíblia diz aqui que eles foram bem sucedidos, porque eles expulsaram demônios, eles pregaram o evangelho do arrependimento, eles curaram pessoas, eles foram instrumento de Deus, usaram da autoridade que Jesus tinha dado para eles. Mas quando Jesus fala para eles que eles tinham que perdoar 7 vezes ao dia, eles acharam muito difícil. Senhor, nós precisamos de mais fé para fazer isso. Aumenta a nossa fé, Senhor. Irmãos, você está intrigado assim como eu? Eu fiquei muito intrigado com isso essa semana. Isso demonstra para nós, irmãos, que o perdão não é algo tão simples de se fazer. Não é algo tão fácil. Os apóstolos estão demonstrando isso aqui para nós. Senhor, nós precisamos de uma fé para fazer isso. Sabe por quê? Porque a mágoa, a ofensa, ela mexe com a dor, ela mexe com as suas emoções, ela mexe com os seus sentimentos. Eu vou mostrar para você, dependendo da forma que isso entra na sua vida, vai te trazer sérios problemas, problemas seríssimos. E nesta noite Deus quer mostrar para você que hoje é dia de cura. E se você precisar de uma fé para perdoar, essa fé está disponível aqui nesse ambiente para você. Aleluia! Glória a Deus! Então preste atenção comigo, o clamor para ter a fé aumentada não foi inspirado pelos milagres, mas por uma ordem de perdoar alguém que lhes tivesse ofendido. Isso implica que perdoar não é algo tão simples de se fazer. Os discípulos até criam para operarem milagres, como Jesus lhes tinha dito, mas para perdoarem, eles precisavam de mais fé para fazer isso. Agora eu quero mostrar para você um outro fato na palavra de Deus. Volta para mim fazendo favor aí, em Lucas capítulo 17, no versículo 1.
Olha o que está escrito aí. Jesus disse a quem? Aos seus discípulos. O que Jesus está dizendo? Presta atenção, irmão. Fala para o seu vizinho, presta atenção. Escuta o que Deus está falando com você, aleluia. Olha o que ele está dizendo aí, olha. É inevitável que aconteça o quê? Eu vou ler na minha versão aqui, não gostei dessa versão da NVI aí não. Eu vou ler aqui na revista e corrigida. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Uau! Isso é uma coisa dura de se ouvir, sim ou não? É Jesus que está dizendo, está na palavra. Vírgula. Mas, ai daquele por quem vierem os escândalos. Isso implica, irmãos, que os escândalos, eles têm consequências para quem está fazendo e para quem recebe. Amém? Essa palavra escândalo que está aqui nesse versículo, ela também pode ser traduzida para ofensas. Na Bíblia, que foi traduzida para o inglês, a palavra que é utilizada nesse versículo aqui não é escândalos, é ofensas. Isso implica, traduzindo isso para um português claro para você que é jovem, aleluia, e eu também sou jovem, a minha esposa também é jovem, aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo para você e para mim assim, olha, é impossível que você não passe por um momento de ofensa na sua vida. Mas ai daquele que te ofender. Irmãos, por que Jesus está dizendo isso? Porque tem consequência para quem ofende. Você acha que uma pessoa que fica ofendendo alguém, essa pessoa consegue ser feliz? Irmão, a pessoa não se sente bem com isso. Num momento ela vai colocar a cabeça no travesseiro dela e vai ver aquele sentimento, aquela coisa ruim, aquela tristeza, aquela angústia. Vai acontecer, porque tem consequências para as pessoas que ofendem. Aleluia. Mas nessa noite, Deus quer ensinar você a lidar com isso. Quantos querem aprender? Aleluia. A grande questão aqui é o que nós vamos fazer quando formos ofendidos. Fala para o vizinho que está do seu lado e pergunta para ele, o que você vai fazer? Pensa bem, o que você vai responder? Pensa bem. Sabe por quê? Essa semana eu abrindo lá no meu Facebook, porque algumas pessoas quando são ofendidas, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular, ir para o Facebook e despejar tudo lá. Aleluia, ainda marca a pessoa ainda. A pessoa vê que você falou, que você não guardou aquilo. E uma pessoa falou uma frase assim lá no Facebook essa semana, não ajude muito, presta atenção, que a frase até parece uma coisa assim razoável. Não ajude muito os ingratos. Porque no final das contas, sabe o que ele vai dizer para você? Você fez porque você quis. Irmãos, eu fico observando os comentários. Quem gosta de observar os comentários? Eu fico olhando lá aquele negócio lá, porque essas coisas chamam atenção. Isso mexe com os meus olhos, assim, eu não consigo deixar passar desapercebido, porque é um desabafo na rede social, para todo mundo ver, está todo mundo vendo aquilo ali. Eu falo assim, meu Deus, as pessoas deviam ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Aí fica lá os comentários, é isso mesmo, o ingrato é a pior pessoa do mundo, o outro diz lá, esse deveria ir para o inferno, e aquelas coisas, irmãos, coisa horrorosa, coisa absurda. É terrível isso. E até parece uma frase assim inteligente, né? Até rimou. Mas essa não é a vontade do Senhor. Isso é um engano de Satanás. O Senhor Jesus ama os ingratos.
O Senhor Jesus morreu na cruz pelos ingratos. O Senhor Jesus quer restaurar os ingratos. E o Senhor Jesus quer usar você para ser esse instrumento, trazer restauração, para trazer cura. Porque você faz não é para agradar as pessoas. O que nós fazemos aqui não é para agradar homens. O que nós fazemos aqui é para agradar o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos para agradar o Senhor. E se nós temos que conviver com os ingratos, amém. Nós vamos ser instrumento para fazer eles a entenderem que eles precisam ser gratos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Sabe outra coisa que você não pode fazer? Então você já aprendeu. Ir para o Instagram e Facebook? Não pode. Não, uma coisa bacana, irmão. Você está incentivando outras pessoas a degustarem da amargura, do ressentimento, daquele sentimento de tristeza. E as pessoas levantam a sua bandeira, vou defender ele agora, vou comentar ela também. Não faça isso, irmão. Não faça isso, amém? Outra coisa que você não pode fazer, colocar a boca no trombone, pegar aquele trombone e falar bem alto, começar, irmãos, falar da amargura, do ressentimento, da mágoa que está no seu coração e começar a despejar isso na vida das pessoas que estão perto de você. Não faça isso. Isso não produz vida. A sua boca tem que sair palavras de vida e não de morte. Não deixa sair da sua vida espírito de Adão. Deixa sair espírito de Cristo. É espírito de Cristo que tem que sair da sua vida, porque as palavras que saem de Cristo produzem vida e vão gerar pessoas semelhantes a Cristo. Amém, irmãos? Eu vou dar um gelo na pessoa. Não faça isso, irmão. Dar gelo não resolve. Só vai criar um climão, uma sensação terrível, um clima terrível. Mas eu tenho uma coisa boa para fazer. Chantagem emocional. Isso eu posso fazer. Irmão. Quantos estão entendendo a pregação? Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar sempre que houver arrependimento. Aleluia. Nenhum glória a Deus. Aleluia. Arrependimento nesse texto de Lucas, aqui capítulo 17, que eu li com você, é a palavra metanoia, que significa mudança de pensamento. Então você sabe, deixa eu ensinar para você o que você tem que fazer com a pessoa que te ofendeu. A palavra está dizendo aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, converse com a pessoa. Mas não é aquela conversa, você me ofendeu. Não é essa conversa. É aquela conversa, você fez isso comigo, você me ofendeu, eu estou triste, porque explica para a pessoa o que ela fez, a pessoa precisa entender, amém, irmãos? Porque se ela não entender, como é que ela vai arrepender? Se ela não entender o que ela te fez, ela vai arrepender de quê? Não tem jeito, então você precisa explicar, ei, você fez isso, eu estou triste, estou chateado. Isso gerou isso, esse problema dentro de mim, eu preciso resolver isso, e a Bíblia diz que eu tenho que falar com você. Aí o que a pessoa vai fazer? Você me perdoa. Isso é arrependimento, isso é mudança de pensamento. Ela entendeu um fato e mudou a forma de pensar e agir com aquela atitude que ela teve com você. Mas Edinho, e se a pessoa não entender? E se a pessoa não se arrepender? E se a pessoa não mudar de atitude comigo? Fala para o vizinho que está do seu lado, perdoa a si mesmo. Aleluia! Perdoa a si mesmo. Porque aí o problema já não está com você mais. O problema está com a pessoa. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo isso aqui? Aleluia! O grande problema de não perdoar é a escravidão que a falta de perdão causa. A falta de perdão leva as pessoas a ficarem cativas, escravas de uma ofensa que só produz a morte. Jesus sempre está nos ensinando a perdoar.
Deixa eu dizer para você o que as pessoas ofendidas fazem. Eu preciso acelerar aqui que o meu tempo está acabando. É muita informação. Pessoas ofendidas produzem vários frutos, entre eles, dor, ira, escândalos, ofensas, ciúmes, ressentimentos, disputas, amarguras, ódio e inveja. Uau! Muita coisa, né? Pessoas que dão importância a uma ofensa produzem. Dar importância, irmãos, aqui, é você valorizar. É alguém te ofendeu, você ficar ali, centrado naquilo, o tempo todo, remoendo, pensando, valorizando, aquilo vai só crescendo dentro de você. Você sabe o que isso produz? Insultos. Quando uma pessoa chega a insultar alguém, é porque ela está muito ofendida. Ataca, fere, traz divisão, gera separação, tem dificuldade em se relacionar, trai. E a lista é grande, eu coloquei um etc aqui. Você só pode gerar aquilo que você é. Se você é ferido, você vai gerar feridas nas pessoas. Esse é o grande motivo para essa grande quantidade de pessoas que eu falei para você no início se desviarem. Irmãos, tem muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas. Deus quer usar você para fazer o contrário. Ao invés de ferir, que você seja um instrumento de cura. Deixa eu dizer para você, a igreja, ela é como um hospital. Entra aqui o tempo todo, pessoas muito feridas, pessoas muito machucadas pela vida, por situações que acontecem no nosso dia a dia, sim ou não? Deus quer usar você para ser um instrumento de cura na vida dessas pessoas. E não o contrário. Mas para você ser um instrumento de cura, Deus precisa curar você. Porque senão você vai ser um instrumento para gerar feridas. Porque você faz aquilo que você é. Eu vou acelerar aqui, não tenho tempo, mas eu vou correr aqui agora. Mas as pessoas, elas fazem aquilo que elas são por dentro. Se você é ferido, irmão, um momento ou outro você vai ferir alguém, porque essas coisas estão dentro de você. Quem é ferido, isso atrapalha você cumprir o seu chamado no potencial que Deus tem para você, porque o nosso chamado ele é cumprido no espírito. Quem é ferido foca muito na alma. A sua alma está o tempo todo externando essas coisas, amargura, ressentimento, tristeza. Eu estou falando com você de algo que eu vivi, eu estou falando isso porque eu experimentei isso. Quem é ferido, irmão, tem muita dificuldade para se relacionar com o Espírito Santo. Porque o que você escuta, mexe com a sua ferida. O que você vê, mexe com a sua ferida. Às vezes você não escuta e não vê nada, você só pensa, dói. Só de pensar machuca. E isso vai interferir, isso vai mexer. Isso vai causar problemas no seu ministério, porque você vai externar isso. O problema, o grande problema, tem dois grandes problemas. Eu prometo que eu vou fazer um videozinho sobre isso depois, colocar lá no meu Instagram para você ver. Quantos aqui me seguem no Instagram, irmãos? Se você não me segue, quero te incentivar a você me seguir lá, amém? Vou postar lá 2 videozinhos sobre 2 armadilhas de Satanás, que não vai dar tempo de eu falar aqui, que eu já vou para a cura, senão não vai dar tempo. Amém? Então você precisa tentar nisso. Mas uma coisa eu quero mostrar para você. Abre comigo lá em Salmo capítulo 55, versículo 12 e 14. O grande problema da ofensa. Diz assim: pois não é um inimigo que me afronta. Olha o que Davi está dizendo aqui, irmãos. Presta atenção, fala para o vizinho, não é o inimigo que me afronta. Sabe, porque se fosse o inimigo, ele está dizendo aqui, então eu poderia suportá-lo. Ele continua dizendo aqui, nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia esconder-me. Então não é o inimigo e não é o
adversário. Mas presta atenção às pessoas que mais causaram os problemas na vida emocional de Davi. Aí ele vem aqui: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo, conservávamos juntos tranquilamente, e em companhia andávamos na casa de Deus. O que Davi está dizendo aqui? Eram as pessoas mais próximas a ele que causavam os maiores problemas emocionais que ele já teve na vida dele. Eram os amigos. Se você for ler a história de Davi, os filhos traíram, até tentou matar ele. Essas pessoas causaram feridas profundas em Davi. Agora pensa comigo aqui, os maiores problemas no meio da família, da sociedade brasileira hoje, você sabe qual que é? Pais que abandonam filhos. Irmão, um pai abandonar um filho, você tem noção do tamanho da ferida que isso causa? Mãe abandonar filhos. Você espera qualquer pessoa abandonar um filho, menos uma mãe. Até o pai, mas a mãe, você imagina o tamanho da ferida que isso causa numa criança? Sabe outra coisa que gera muitas feridas? Aquele amigo íntimo, que você tinha costume de contar confidências, que ele sabe os seus segredos, e chega um dia ele fica com raiva de você, e solta aquilo tudo. Você, irmão, sente que a traição me traiu. Pensa na dor que isso gera. Quantos estão entendendo aqui? Irmãos, dependendo do tamanho, do grau de relacionamento que você tem com a pessoa, a dor é muito grande. O nível de ofensa é muito profundo, é muito grande. Não é fácil. É por isso que os discípulos estão pedindo mais fé, para perdoar as pessoas. Mas eu quero vir com você para a cura, senão não vai dar tempo de eu falar. Vou tentar falar aqui em 15 minutos. Quantos me dão 15 minutos? Aleluia. Abre para mim, por favor, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que 8:28. Aleluia. Vou ler aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu. Aleluia. Irmão, isso parece muito controverso, essa questão. Edinho, como é que você está falando aí? Que tudo isso que você expôs até agora, só coisa ruim. Como que isso pode ser bom para mim? Como que isso pode cooperar para o meu bem? Deixa eu dizer para você, coopera para o seu bem. Porque tudo que está escrito na Bíblia, para o seu ensino, foi escrito. Se Deus está dizendo que tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem, é porque isso é verdade. Amém, irmãos? E tem propósito nisso. Deus permite que essas coisas acontecerem na sua vida, porque Ele tem algo para fazer. E eu quero mostrar isso para você, lendo com você lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. E diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, fala para o vizinho que está do seu lado, por breve tempo, fala para o outro também, por breve tempo, se necessário, se necessário só, aleluia por isso, sejais contristados por várias provações. Mas isso também é muito controverso. Como que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós temos que exultar nos momentos de tribulações, nos momentos que nós estamos contristados, passando por provações? Você vai ver que isso é possível. Aleluia, aleluia. Mas olha o que ele continua dizendo aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado, fala confirmado, o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível. Uau, você está entendendo isso que você está dizendo aqui? Irmão, a sua fé é mais preciosa do que um ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Uau! Redunde, aí vem o resultado disso, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, nós não vemos a mais, mas nós amamos. Quantos amam a Cristo aqui? Aleluia! No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aí ele conclui, presta atenção na conclusão, é poderosa. Obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da sua fé, irmão? O que, irmãos? A salvação da sua alma. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, um aleluia. Fica aleluiado aí, irmão. Porque o fim de tudo isso é a salvação da sua alma. O próprio Jesus diz assim, olha, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser um profissional famoso? O que adianta você ter sua conta cheia de dinheiro? O que adianta você ter os carros do ano, os iPhones do ano, tudo do ano, mas a sua alma está podre, cheia de tristeza, cheia de angústia, cheia de feridas? Jesus está dizendo aqui, não adianta, mas Deus permite você passar por isso, porque então, para que a sua alma seja salva. Aleluia! Irmão, quando você entende isso, somente quando você entende isso, esse processo que Deus permite na sua vida, que Ele diz que é inevitável que você seja ofendido, e isso causa por breve tempo, fala de novo para o seu vizinho, por breve tempo, a ofensa só pode servir por breve tempo, não é anos, amém, irmãos? Aqui está dizendo breve tempo, e a palavra que está usando aqui para breve tempo, não é o tempo de Deus, que um dia é como 1000 anos, amém? É breve tempo mesmo. Então, vai acontecer? Vai, mas tem que ser por breve tempo, você tem que experimentar a cura da sua alma, amém, irmãos? Quantos querem essa cura? Eu quero dizer para você como que faz para a gente entender isso e ficar feliz com isso. Quantos querem aprender? O apóstolo Pedro está usando aqui nesse texto uma analogia, quantos prestaram atenção? Do ouro. Vocês perceberam isso? Ele está dizendo que a nossa fé é mais preciosa do que um ouro perecível, refinado pelo... Quantos aqui conhecem o processo de refinamento de um ouro? Aleluia, temos aqui, mas eu vou falar para você que não conhece, pode ficar em paz, fique na fase que você vai aprender hoje. Irmãos, o ouro por si só, ele é macio, quantos sabiam disso? Ele é macio, fácil de se manusear, mas quando o ouro é misturado, ele passa por um processo de derretimento, aí eles misturam nele 3 coisas que eles podem misturar no ouro: o cobre, o ferro e o níquel. Sabe para que eles fazem isso? Para ele ficar duro, para enrijecer o ouro. E eles colocam no ouro o que então? Impurezas, porque o ouro é puro. Ele, sem esses metais, ele é puro, ele é muito valioso. É por isso que quando você vai comprar uma aliança, você vê lá quantos quilates, porque você pode ter certeza, ou tem níquel aqui, ou tem ferro, ou tem cobre, não é só ouro, porque se fosse só ouro, não seria o preço que você pagou. Aleluia! Mas o que acontece quando o ouro recebe esses ferros, esses metais? Ele então passa por um processo de derretimento novamente. Quando você coloca o ouro junto com esses metais no fogo, aparecem as impurezas. Aí é separado o ouro puro do ferro
do níquel e do cobre. O apóstolo Pedro está fazendo essa analogia para você, para ensinar para você. Preste atenção nisso, porque você precisa guardar isso. Você precisa identificar isso no momento que acontecer com você. Nós estamos dizendo que a ofensa, ela produz prova. A palavra contristados, aqui no original desse versículo aqui, ela significa ofendido, magoado, tristeza. Então, quando você passa por esse momento, ele está fazendo a analogia da sua prova com a sua fé, e ele está usando a figura do ouro derretido, do ouro refinado. Então, preste atenção que eu vou mostrar para você o que acontece dentro de você agora. Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, você está passando pelo fogo. Ninguém deu glória a Deus. Eu estou dizendo para você que isso é bom, aleluia. Você tem que ficar feliz com isso, irmão. Você está dentro do fogo, da panela de pressão, na fornalha, igual lá Isaac, Mesaque e Abidnego, aleluia. Aleluia. Nesse momento, a sua alma é exposta. E as impurezas vão aparecer. Acredite em mim. Vai aparecer muita coisa ruim. Sabe quando alguém te ofende? Que gera aquela tristeza, que dá aquela vontade de vingar da pessoa. Isso é uma impureza. Você está passando pelo fogo. O fogo expôs o que está dentro de você. Deixa eu contar para você uma coisa que é até engraçada. Um dia desse eu estava entrando com o carro dentro da garagem e eu esqueci de dar seta. Eu não sei porquê, eu esqueci. Aí a pessoa passou do meu lado assim, um abusado. Abriu a janela do carro dele e falou assim: uai, dar seta é de graça. Pensa em alguém que ficou assim. Que atrevido. Isso expôs uma impureza que estava no meu coração. Deixa eu dizer para você, quando a ofensa chegar até você, alguém te ofender, fique atento no que isso vai gerar dentro de você, porque é por breve tempo. Se você identificar o que está acontecendo aqui dentro da sua alma, as vontades, os desejos, o sentimento que está brotando aqui de amargura, de tristeza, você vai perceber, você percebe, é só você olhar. Isso é as impurezas que estão brotando, que Deus está querendo eliminar da sua vida. Quando você entende isso, você consegue ficar feliz comigo? Deus faz isso dentro da igreja. Por pessoas não entenderem esse processo, muitos abandonam o barco. Muitos largam o ministério. Muitos traem. Hoje você está aprendendo a como vencer isso. E o Espírito Santo de Deus quer trazer cura aqui nesta noite. Eu quero convidar o louvor para vir aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Quantos estão aqui nessa noite? Estão percebendo uma unção de cura aqui nesse lugar? Irmão, eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, se você se